né? É. Vou desligar. Sejam todos muito bem-vindos à nossa Semana das Folcloristas da Academia Feminina Sul-Mineira de Letras, a FESMIL. Agradeço aos que nos assistem presencialmente e virtualmente, tanto neste momento como posteriormente. Agradeço a participação de todas as acadêmicas da nossa Casa das Letras, em especial as que estão apresentando, palestrando e narrando sobre a biobiografia das nossas 7 folcloristas. América Kraus, Alestina Magalhães Pinto, Maria Cecília de Jesus, Oneida Alvarenga, Ruth Guimarães, Nilza Botelho Megali e Meire Apocalipse. As folcloristas são a alma viva da nossa gente e de suas múltiplas identidades. Elas guardam mitos, lendas, contos, cantos, danças, modos de fazer, de celebrar, bem como as inúmeras manifestações do nosso patrimônio material. Os saberes que passam de geração em geração pelas vozes e efetiva presença de todas elas em nosso território. Sem a atuação delas, as nossas múltiplas identidades perderiam suas cores e raízes. Ao longo de toda a semana, vamos celebrar, ouvir, aprender com a sabedoria de todas essas mulheres. Será um tempo e um espaço de respeito, escuta e valorização do nosso patrimônio cultural. E para abrir esse evento, temos a honra e o privilégio de contarmos com a presença de Marcela Carvalho. Marcela Fernandes de Carvalho, nascida no Rio de Janeiro em 1984, com graduação em Artes e Design na PUC-Rio e com mestrado em Literatura, sob orientação da professora doutora Eliana Yunes, com a tese Comprida História que não acaba mais, do tecer ao texto e vice-versa, abordando as artes do fio, da palavra e da escuta. É bordadeira, narradora e pesquisadora de contos de tradição e integra o grupo Palavra-Chave, de contadoras de histórias. É autora e ilustradora, e seu livro Lampião e o Vovô da Vovó na cidade de Mossoró foi selecionado para o catálogo da ONU 2030. Entre outras publicações, destaca a ilustração da canção A Linha e o Linho, do compositor Gilberto Gil. Marcela, seja muito bem-vinda. É um prazer recebê-la nesta abertura da Semana das Folcloristas da FESMIL. Você já é muito esperada por todas nós e também já muito querida. A palavra é sua. É com você. Muito obrigada, Dalila. Muito obrigada aí pela apresentação, pelo convite. Eu não sei se você me vê bem. Aqui, para mim, eu estou como... Está um quadradinho pequeno. Não sei se era para... Deixa assim mesmo. Não dá para ser diferente. Ele fica assim mesmo, né? Então, tá bom. Então, vamos lá. Ele grava grande, viu? Tá normal. Pode ficar tranquila. Ah, então tá bom. Ele fica ao contrário. Tudo bem. Então, nós estamos ao vivo, né? Então, a gente vai contar com esses percalços, esses diálogos aqui, e assim também fica mais rico, porque é disso que trata esse encontro, né? De manter viva a tradição, né? Eu agradeço a esse convite da Dalila, da FESMIL, que me veio através da minha professora querida, Eliana Yunes. Essa pesquisa do tecer ao texto e vice-versa me acompanha há muitos anos. Ela foi defendida em 2014, quer dizer, já tem bastante tempo que eu estou debruçada aí sobre essa relação das artes da palavra e da escuta e das artes do fio, mais especificamente as narrativas de tradição oral, né, os contos populares e o bordado, como arte do fio aí materializada no bordado. E essas duas práticas estão presentes no meu cotidiano, tanto no exercício da leitura e da contação das histórias, como na bordação também, no bordado, realizando diferentes tipos de bordado, mas
principalmente na transmissão dessas duas práticas, né? Levando outras pessoas a contarem história, levando outras pessoas a bordar. Então, o que eu trago aqui hoje é um pouco dos pontos de bordado que fazem relação a contos populares, contos de tradição oral, que falam sobre, de alguma maneira, a aprendizagem do bordar e do narrar, né? O tecer e o narrar. Como em alguns pontos específicos do bordado, a gente pode experimentar uma prática que ensina sobre o contar das histórias e sobre o narrar. Então, principalmente, vamos começar pelo encantamento, que seria a primeira chave ali, a primeira aproximação, né? O encantamento, ele é fundamental para escolha de repertório, por exemplo, de um contador de histórias, né? E ele é fundamental para uma pessoa que se dedica ao bordar, né? Ele vem desde da apreciação daquele bordado que vem na mesa da família desde sempre, até o exercício do bordar em si. Então, vamos do encantamento. Tem um conto que ele começa assim, eu vou contar essa história para vocês, aproveitando que eu tenho ouvintes que gostam de histórias, eu vou fazer a minha apresentação toda contando histórias, tá bem? E essa vai assim. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Deus criou a mulher e, junto com ela, criou a fantasia. E foi assim que a verdade resolveu conhecer um palácio por dentro. E escolheu nada mais, nada menos que o palácio do poderoso sultão Harun al-Rashid. E a verdade vestiu-se apenas com véu e desceu para a terra. Chegando aqui, ela bateu na porta e um servo veio abrir. E ela disse com voz firme: eu me chamo Verdade e gostaria de conhecer o seu palácio. O servo foi ter com o grão-vizir. Grão-vizir, há uma mulher lá fora, veste-se apenas com véu. Deseja conhecer o nosso palácio. E como ela se chama, servo? Perguntou o grão-vizir. Ela se chama Verdade. Verdade, servo, a verdade em nosso palácio. O que será de mim? O que será de você? Mande-a embora imediatamente. O servo foi até a porta e mandou a mulher embora. E a verdade partiu, mas Allahu Akbar, Allahu Akbar. Deus criou a mulher e junto com ela criou a teimosia. E foi assim que, teimosa, a verdade percorreu os cantos atrás das mais asquerosas peles, sobras, tripas e buchos de animais. Foi se vestindo por completo, deixou apenas os olhos de fora. E assim, mal cheirosa e arrastando aquelas peles, se apresentou diante do palácio e com uma voz grave anunciou: eu me chamo Acusação e exijo uma audiência com o seu sultão. O servo foi tomado de um susto, foi ter com o grão-vizir. Grão-vizir, é uma mulher lá fora. Veste-se com tripas de animal, peles, nem sei bem se é mesmo uma mulher. Posso ver apenas os olhos. E ela se chama Acusação. Ao que o grão-vizir respondeu: ora, servo, acusação em nosso palácio. Não, mande-a embora imediatamente. Que será de mim? Que será de você? Se a acusação entrar em nosso palácio, não. Mande-a embora. O servo foi até a porta e mandou que a verdade, vestida de acusação, partisse. Mas, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Deus criou a mulher e, junto com ela, criou o capricho. E foi assim que a verdade banhou-se nas águas das flores de laranjeira e, muito perfumada, depois penteou seus longos cabelos e vestiu com as mais maravilhosas roupas, tecidos de
seda, bordados, e também adornou o seu rosto com brincos, colares, tiaras e anéis, pulseiras, fez as unhas, pintou o rosto, e quando ela estava muito, muito bem vestida, ela se apresentou mais uma vez diante do palácio do poderoso sultão. E quando o servo veio abrir, ela disse com voz doce, melodiosa: sabe, eu gostaria, se possível, de conhecer esse palácio. O servo ficou maravilhado, extasiado, num suspiro, ele só queria dizer sim, sim. Um momento, por favor, foi o que ele disse. Foi ter com o grão-vizir. Levitando, ele se aproximou de grão-vizir e disse: grão-vizir, é uma mulher lá fora. Ela veste-se tão lindamente. Ela gostaria de entrar em nosso palácio e a sua voz. Eu poderia ficar horas, horas olhando para aquela mulher. Muito bem, servo. E como essa mulher se chama? Ah, esqueci de perguntar. O servo voltou até a porta e perguntou: então, como você se chama? Então, a verdade, disse, com voz doce, melodiosa. Eu me chamo Fábula e gostaria, se possível, de entrar. O servo foi ter com o grão-vizir. Grão-vizir, a mulher se chama Fábula. Ora, servo, a Fábula em nosso palácio, mande entrar imediatamente. Não, antes que ela entre, precisamos arrumar. Precisamos de tapete vermelho. E também os pernas de pau, os palhaços e os músicos. Convide todos os músicos e bolhas de sabão e mande trazer as crianças. E peça ao cozinheiro que prepare a melhor comida. E foi assim, numa tarde de grande festa e alegria, que a Fábula, digo, a verdade, vestida de Fábula, entrou no palácio do poderoso sultão Harun al-Rashid. E dizem, eles se tornaram grandes amigos. E essa história se chama Uma Fábula sobre a Fábula, e ela está no livro Tal Como Eu Conto, essa versão, tem outras versões dessa mesma história, mas tal como eu gosto de contar, e venho contando já há mais de 10 anos agora, ela se chama Uma Fábula sobre a Fábula, e está no livro Um Violino Cigano, e outros contos de mulheres sábias, da contadora de histórias e pesquisadora das narrativas de tradição oral, Regina Machado. Regina Machado é uma importante contadora de histórias, assim, com quem eu muito aprendi, tive a honra de trabalhar junto. Regina está lá na USP, em São Paulo, e aí no finalzinho eu volto a falar dela aqui mais um pouco. Talvez um dia a gente organize outras academias e homenageie outras mulheres, e talvez Regina e Eliana estejam representadas nelas. São duas mulheres muito importantes para a minha formação e de grande afeto. Né? Então, essas histórias maravilhosas, elas entram palácios, elas abrem portas, elas abrem corações, elas promovem encontros maravilhosos e duradouros. Né? As histórias têm essa força, essa maravilha, que é o encantamento. Né? Então, está aí o ponto-chavão. O ponto-chavão é o ponto de bordado que em Paraty elas chamam de apanhado. Fica um fio por cima do pano e pequenas laçadinhas, pequenos apanhados, fazem com que aquele fio solto fique um pouco mais fixo, mas não totalmente. E essa é, para mim, a experiência do encantamento. Algo que atravessa um pequeno espaço, um pequeno intervalo, e para cada pessoa vai atravessar de uma forma diferente.
essa fábula entra por uma porta, mas ela pode entrar. Em que momento ela entra, em que instante isso é flagrado, é muito de cada pessoa, né? E é muito fluido, e é muito instantâneo, é um instante muito mágico mesmo, maravilhoso, né? Então, por isso eu associo a fábula sobre a fábula ao ponto chavão. E esses dois, conto e ponto, associo ao encantamento, essa categoria fundamental para a pesquisa da relação entre o tecer e o texto. Né? E aí, caminhando ainda nessa ideia de relacionar um ponto a um conto, eu vou indo para o ponto cheio, que é o mais conhecido no bordado, o ponto cheio, né? É aquele que realmente preenche por completo uma superfície, né? Que não sei se isso fica visível, mas o ponto cheio, ele, na maioria das vezes, ele é cheio também atrás, porque justamente ele preenche, e ele tem um começo, um meio, e um começo e um meio, é um retornelo, né? Um tornar a fazer. Ele realmente se repete a partir dele mesmo, e uma parte constitui o todo, e é aquela mesma parte que constitui o todo, e aquela parte é igualmente maravilhosa a cada vez que ela vem. Ela não sobrepõe, ela se aproxima e ela acumula. Quer dizer, a repetição é fundamental para a gente pensar a transmissão viva dessas tradições, né? Que se dá pela oralidade, se dá pelo gesto, né? Por alguém que repetiu o ponto, e então o outro que viu a repetição do ponto foi capaz de reproduzir, alguém que contou o conto e alguém que foi capaz de escutar foi capaz de reproduzir. Essa transmissão só é possível na repetição, né? Então, um ponto que passou e eu não trouxe, que é o ponto atrás. Não vou falar do ponto atrás hoje, que eu decidi, falei, nossa, vamos falar tanta coisa. O ponto atrás, o conto dele não é um conto, é uma epopeia, que é a Penélope, que ela é aquela que destece, né? Na Penélope da Odisseia. E a Odisseia só foi possível ser lembrada porque ela foi cantada, né? Os aedos cantavam aqueles feitos de Ulisses, né? E esse filme recente, agora está bem bonito, um momento que Penélope interrompe o aedo que está cantando. Não quero saber das vitórias, das conquistas dele. Ele não voltou, né? Eu não quero escutar esse canto triste. Enfim, a repetição, ela se dá muitas vezes no canto. No canto, e mais do que no conto, fica evidente esse exercício da repetição, do ponto cheio, do tornar a fazer, do retornelo, daquilo que, repetindo e repetindo e repetindo, se torna um pouco até tedioso, né? Mas o que é o contar das histórias, se não aquilo que Walter Benjamin fala no Narrador? Contar histórias é sobre contá-las novamente, ele diz. Né? O que é contar uma história se não é contá-las novamente? As crianças nos ensinam muito disso em suas brincadeiras, em suas repetidas brincadeiras. As crianças sabem da importância da repetição, tanto que, se você conta uma história para uma criança, ela vai te dizer, conta de novo. Conta de novo. Você não quer outra? Não, quero a mesma, de novo. Né? E elas estão disponíveis como diz também Benjamin mais adiante nesse texto, a chocar o ovo da experiência. Né? O tédio, quando ele fala do tédio, ele fala o tédio é o pássaro onírico que choca o ovo da experiência. Quer dizer, é só nesse tédio que torna a fazer, que torna a repetir, nem sempre lento, às vezes rápido. O rápido também pode gerar esse tédio, né? É só nesse tédio que é possível,
né? Então, o conto desse ponto cheio da repetição não é um ponto, não é um conto, é um canto. E aí eu vou convidar quem puder cantar comigo. Eu sei que Dalila não pode abrir o seu microfone, senão a gente vai ficar com ruído aí, mas eu aproveito a sua presença aqui junto comigo para a gente cantar uma cantiga, que também é do folclore mineiro, que talvez todas nós, né, todo mundo conhece, e aí por isso, quem sabe, então a gente não canta junto a velha fiar. Estava a velha em seu lugar, veio a mosca lhe fazer mal, a mosca na velha, a velha fiar. Estava a mosca em seu lugar, veio a aranha lhe fazer mal, aranha na mosca, mosca na velha, a velha fiar. Estava a aranha em seu lugar, veio o rato lhe fazer mal, o rato na aranha, aranha na mosca, mosca na velha, a velha fiar. Estava o rato em seu lugar, veio o gato lhe fazer mal, o gato no rato, rato na aranha, aranha na mosca, mosca na velha, a velha fiar. Estava o gato em seu lugar, veio o cachorro lhe fazer mal, cachorro no gato, gato no rato, rato na aranha, aranha na mosca, mosca na velha, a velha fiar. Estava o cachorro em seu lugar, veio o pau lhe fazer mal, o pau no cachorro, cachorro no gato, gato no rato, rato na aranha, aranha na mosca, mosca na velha, velha fiar. Estava o pau em seu lugar, veio o fogo lhe fazer mal, o fogo no pau, pau no cachorro, cachorro no gato, gato no rato, rato na aranha, aranha na mosca, mosca na velha, velha fiar. Estava o fogo em seu lugar, veio a água lhe fazer mal, água no fogo, fogo no pau, pau no cachorro, cachorro no gato, gato no rato, rato na aranha, aranha na mosca, mosca na velha, velha fiar. Estava a água em seu lugar, veio o boi lhe fazer mal, o boi na água, água no fogo, fogo no pau, pau no cachorro, cachorro no gato, gato no rato, rato na aranha, aranha na mosca, mosca na velha, velha fiar. Estava o boi em seu lugar, veio o homem lhe fazer mal, o homem no boi, o boi na água, água no fogo, fogo no pau, pau no cachorro, cachorro no gato, gato no rato, rato na aranha, aranha na mosca, mosca na velha, velha fiar. Estava o homem em seu lugar, veio a mulher lhe fazer mal, mulher no homem, homem no boi, boi na água, água no fogo, fogo no pau, pau no cachorro, cachorro no gato, gato no rato, rato na aranha, aranha na mosca, mosca na velha, velha fiar. Estava a mulher em seu lugar. Agora todo mundo já sabe cantar, vai cantar junto comigo esse final. Veio a morte lhe fazer mal, que a morte sempre chega lá de chegar. A morte na mulher, a mulher no homem, o homem no boi, o boi na água, a água no fogo, fogo no pau, pau no cachorro, cachorro no gato, gato no rato, rato na aranha, aranha na mosca, mosca na velha, a velha fiar. E a velha fiar, e a velha fiar, e a velha fiar, e a velha fiar. E ela nunca deixou de fiar, essa mulher. Se andar por aí, por Minas Gerais, tem um monte de mulher fiando, graças a Deus. Graças às deusas do destino. As 3 irmãs fiandeiras, as moiras, que estavam lá criando o mundo, e não eram qualquer deus que criava o mundo, não eram semideusas, eram elas, 3 irmãs fiandeiras. Uma botava o chumaço no fuso para dar início à fiação, e a outra criava a vida, nasceu, desceu para a terra e nasceu. A outra esticava o fio, esticava o fio, esticava o fio. E a terceira irmã vinha, finalmente dizia, essa alma já viveu demais. Pegava o fio com uma tesoura, que eu imagino aquela tesourinha de passarinho, de bordadeira, né? Vinha e cortava o fio. Essa velha fiar provavelmente, talvez seja, eu gosto de imaginar ela assim, como essa irmã do meio, né? Que vem na repetição, no labor, né? No trabalho da vida, daquele que acorda de manhã e faz o cotidiano de novo,
e aí vai dormir, e torna a fazer no dia seguinte. Certamente essa é a irmã do meio, aquela que alarga o meio da vida e faz a vida ter a beleza de um canto que se repete, que as partes são sempre iguais, que são novas a cada repetição, são a mesma, mas é outra, né? Então, esse é o ponto da repetição, ponto cheio, que não é um conto, é o canto da velha Fia. E aí, seguindo aí nessas aproximações, eu pulei aqui uma parte que antes que eu tinha falado, que quando eu comecei a contar a história, antes do que eu estava lá nos encantamentos, que eu fui começar a contar a história, eu comecei a contar a história porque eu fui trabalhar numa biblioteca escolar. Eu era formada em artes e design, né? E quando eu me formo, eu digo, não, eu gostei mesmo, durante a minha graduação, de observar as crianças. Eu gosto de ver as crianças brincando, eu gosto de ver o que as crianças fazem. E eu gosto de desenhar elas, eu gosto de aprender com elas. E onde vou encontrar as crianças? E uma amiga me disse, o melhor lugar para estar com as crianças é na escola. E quando eu fui procurar, não sendo pedagoga, né, um espaço de trabalho na escola, foi a biblioteca que me acolheu, uma biblioteca escolar. E a diretora disse, não, é perfeito para você, porque a biblioteca é um lugar de agitação cultural dentro da escola. E foi na prateleira do folclore, uma pequena prateleira do folclore, que eu encontrei esse livro de uma poeta também mineira, Henriqueta Lisboa. Tão importante as mulheres mineiras para as nossas letras, né? A literatura brasileira é feita de mulheres mineiras, graças a Deus, ou as deusas. E aqui eu encontrei um conto muito importante, que eu ia contar, mas eu acho que talvez fique muito longo, que é o conto A Lenda do Beija-Flor, que em uma manhã... Vou contar, então, Dalila. Em uma manhã, os pássaros acordaram fazendo tamanha algazarra. Tinha chegado na terra a primeira árvore de laranja. Decidiram que o tico-tico ia até o céu perguntar ao Nosso Senhor qual era o nome da fruta. Chegando lá, bateu na porta, São Pedro veio abrir. Que queres, meu filho? Só os cris, só os cris, só os cris. Nosso Senhor veio até a porta. O que queres, meu filho? Sabe o que é, Nosso Senhor? Que acaba de chegar lá na terra uma fruta redondinha, cor de ouro. Nós, pássaros, precisamos saber como ela se chama e se ela é ou não de comer. Nosso Senhor respondeu, a fruta se chama laranja e ela é sim de comer, mas para você não se esquecer, eu vou te ensinar uma cantiga que você deve cantar toda vez que a trovoada roncar. Você baixa a cabeça e canta. Laranja madura, que cor são elas? Laranja madura, que cor são elas? Elas são verde e amarela, elas são verde e amarela. E além disso, passarinho, você deve beijar todas as flores do seu caminho. O tico-tico tomou a benção de Nosso Senhor, tomou a benção de São Pedro e foi voando. Lá para as tantas, no meio do céu, a trovoada roncou. Tico-tico nada fez. Depois chegou na terra e não beijou nenhuma florzinha sequer. Se aproximando da reunião dos pássaros, acabou caindo duro no chão. Os pássaros fizeram uma roda em volta dele. Ora, tico-tico é bobo. Foi até o céu e voltou sem a notícia. Agora precisamos saber qual é o nome da fruta, se ela é ou não de comer. Elegeram, então, um pássaro de bico de agulha e voo ligeiro, que naquele tempo ainda não tinha nome. E ele se despediu dos outros e foi voando. Chegou lá no alto, já foi chamando. Sós Cris, sós Cris, sós Cris. Nosso Senhor veio à porta junto com São Pedro. O que queres, meu filho? Sabe o que é, Nosso Senhor? Que acaba de chegar lá na terra, uma fruta redondinha, cor de ouro. Ela tem um perfume, deve ter um gosto. Nós, pássaros, precisamos saber como ela se chama e se ela é ou não de comer. Ora, meu filho, vou te ensinar a cantar a cantiga que ensinei a Tico-Tico, pois se ele chegou lá embaixo sem a resposta, certamente esqueceu de cantar.
Nosso Senhor ensinou para aquele pássaro também a canção. E depois orientou que ele beijasse todas as flores do seu caminho. Deu a bênção e ele seguiu. No caminho, a trovoada roncou. O passarinho abaixou a cabeça e cantou. Laranja madura, que cor são elas? Laranja madura, que cor são elas? Elas são verde e amarela, elas são verde e amarela. Depois, chegou na terra, foi beijando todos os passarinhos, todas as florezinhas que ele via no caminho. Zum, 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 zum. E lá do alto mesmo, quando avistou os outros pássaros, foi gritando: a fruta se chama laranja e ela é sim de comer. Os passarinhos avançaram nas laranjeiras e comeram todas as frutas, não deixando nenhuma no pé. No chão, aquele tanto de bagaço espalhado e os biquinhos melados daquela fruta doce. Fizeram uma nova roda, todos os passarinhos com as barriguinhas cheias, para aquele pássaro contasse como tinha sido a viagem até o céu. E nessa hora, ele ensinou para todos os pássaros presentes. E eu convido a cada um de vocês que aprendam a cantar a cantiga que Deus do céu ensinou para o passarinho, que diz assim: laranja madura, que cor são elas? Laranja madura, que cor são elas? Elas são verde e amarela, elas são verde e amarela. E foi de tanto beijar as flores do seu caminho que esse passarinho de bico de agulha e voo ligeiro ganhou o nome de beija-flor, conhecido por esse nome até hoje. E essa lenda está aqui nesse livro, que foi essa a primeira história que eu contei na vida, assim, quando eu tive a oportunidade de estar com um grupo de crianças que queriam me escutar, né? E essa dimensão do encantamento, que eu estava falando lá no primeiro ponto chavão, ela mostra também para o contador de histórias, né, para o pesquisador das narrativas, o caminho de encontro com o repertório, que é uma palavra importante para nós que contamos histórias, né? E também para uma bordadeira, assim, um repertório de pontos, qual o seu ponto, qual o seu conto, né? E ir de encontro a um conto, ir de encontro a um ponto, é um permitir-se ser encontrada também, é uma conversa ali daquilo que a história tem para mim, que eu tenho para ela, como tão bem fala a Regina Machado. E essa história do passarinho, do beija-flor, eu contei tantas vezes que foi até bom ter contado ela dentro desse contexto do ponto de repetição, que eu repeti ela em festivais, em encontros de contadores, em apresentações, em diferentes instituições, centros culturais, além de escolas, onde foi que eu cheguei, né, lembrando aqui do Gregório, Francisco Gregório Filho, né, esse importante contador de histórias, talvez o único homem que vai ser mencionado aqui nessa grande roda feminina que eu trago hoje. Francisco Gregório gostava muito de me ouvir contando essa história, e ele olhava para mim, fazia assim, quem conhece, ele dava aquelas piscadinhas e falava: conta aquela. Gregório dizia que todo contador de histórias tinha um conto que o outro contador, o seu preferido do outro contador, e era só dizer conta aquela. Eu sei que quando ele dizia para mim conta aquela, era essa. Ele gostava de ver como eu conseguia imitar bem os passarinhos. E eu contei muitas vezes essa história, até que, a convite da minha amiga Camila Costa, a gente teve esse livro que chama A Chama das Histórias, o Brasil contado por mulheres. Então, aqui, 10 contadoras de histórias, a maioria aqui do estado do Rio de Janeiro. A gente fez essa pequena publicação com essas histórias, e aqui está também a minha versão do passarinho beija-flor. Então, agora, me encaminhando já aqui para o final, né, começo a despedida, dizendo que eu vou lembrar sempre desse encontro,
que foi um feliz encontro aqui, um feliz convite, agradecida à FESMIL. E tem um ponto de bordado que é o escama de peixe. Ele está aqui nessa minha blusa, estrategicamente. É o escama de peixe. O escama de peixe ele forma um desenho que é mesmo uma escama, né? E o avesso dele é o ponto sombra. E esse foi o ponto que eu experimentei pensar sobre o lembrar e o esquecer, né? Esse exercício de lembrar e esquecer tão importante para a transmissão da memória viva, né? Da tradição viva. Duas práticas que são transmitidas na oralidade e no gesto, né? Como o contar das histórias e o bordar, elas precisam encontrar espaços de lembrar e esquecer, de lembrar e esquecer, né? E aí, sempre que algo é lembrado, algo foi esquecido, né? E esse duplo fica muito evidente no bordado, porque o lado avesso do pano vai sempre junto com o direito, né? E por muito tempo se avaliou um bordado perfeito quando o avesso era perfeito também. No entanto, hoje, no bordado livre, nesse bordado que ganhou muitas outras dimensões, né? Brasil afora e até para fora do Brasil também, o avesso ele se faz importante por revelar um processo, por revelar um descaminho, às vezes, né? Às vezes embolado. E assim também as histórias, né? Elas vão sendo lembradas e esquecidas, e partes, e é assim que elas vão se transformando e também se mantendo viva. O conto desse ponto, que é o escama de peixe, sempre que tem uma ação, nesse caso o lembrar e o esquecer, tem um ponto e tem um conto. E o ponto do escama de peixe é o conto da Bela Adormecida, que ela nasce, né? Uma menina que nasce. Essa história eu não vou contar, mas eu vou trazer uma das versões que eu gosto muito, que é menos conhecida, que essa menina ela nasce e em todas as versões, pelo menos as que eu tive acesso, o rei descobre através de oráculo ou de uma fada ou de alguma informação chega para ele de que ela vai morrer ou adormecer no esplendor da idade, quando espeta o dedo no fuso de uma roca. Invariavelmente, ela vai espetar o dedo em todas as versões. E em todas as versões também ele manda queimar as rocas, impedindo a ela que tenha contato com aquele que era o seu destino. Sempre gosto de pensar, e se esse pai tivesse dado a ela a oportunidade de aprender a afiar, quem sabe ela não teria nem espetado o dedo, mas também não teria história. E aí a Bela Adormecida dorme, e nessa versão do italiano Giambattista Basile, ela dorme, ela é encontrada por um rei que se apaixona por ela e colhe-lhe os frutos, como diz o conto, de uma forma, obviamente, abusando de uma mulher dormindo, mas ele parte ao ver que ela não desperta, e ela engravida, e ela dá à luz a duas crianças, Sole e Luna, que é o nome do conto. E as crianças são cuidadas por fadas e buscam o seio para mamar. E ela amamenta os filhos, amamenta os gêmeos. E em um momento, um bebê, procurando o seio da mãe, encontra o seu dedo, justo aquele dedo que havia sido fisgado pela lasca de linho. E o bebê suga a lasca de linho e faz a mãe despertar. Essa versão é tão bonita, essa versão da Bela Adormecida, que fala do despertar para a maternidade, né? Tanto que a amamentação pode ensinar uma mulher a se tornar mãe, né? E eu gosto especialmente dessa versão, porque tem uma aproximação do sono, dá um sono, dá amamentar, né? Recentemente eu soube por uma parteira que uma mulher pode sim dar à luz dormindo, de tão perfeito e fisiológico que é a contração uterina e o caminho do parto,
né? Eu pessoalmente me identifico muito com esse conto por isso, porque eu amamentei 3 bebês e fui despertada para uma maternidade muito, muito plena, né? Muito acordada, muito viva, graças a essas experiências. Então, para terminar, e aí agora sim, esse é o último ponto, talvez o ponto preferido das bordadeiras, de muitas aqui, se tiverem bordadeiras me escutando, Minas é lugar de bordadeira também, né? É o ponto corrente, é aquele ponto que tem uma laçada dentro da outra, uma laçada dentro da outra. É um pouco o desenho de uma trança, é um pouco o desenho que o crochê faz na primeira fileira, né? Que é o ponto corrente. O ponto corrente, ele ensina, ele traz, né, a categoria do coletivo, do trabalho coletivo. E tanto o contar das histórias quanto o bordar são 2 práticas muito do coletivo, do fazer junto. Assim, não tem como um contador de histórias contar sozinho, né? Ele está sempre com alguém escutando, senão não tem transmissão, não tem história. Né? E aí eu trago esse livro, que é o mais recente da minha trajetória, assim, que é o Poeira de Diamantes, Vozes e Histórias Nascentes em Terras Brasileiras. Esse livro foi publicado pela editora Peirópolis, é organizado pela contadora de histórias, né, pesquisadora das narrativas tradicionais e organizadora do Boca do Céu, o Encontro Internacional de Contadores de Histórias lá em São Paulo. A Regina, nesse livro, convidou o meu grupo, Grupo Palavra-Chave de Contadoras de Histórias aqui do Rio, para que a gente apresentasse um pouco sobre a nossa pesquisa em narração, né? Como a gente chega às histórias, como preparar o repertório, como, então, em grupo, levar essas histórias adiante, né? Seja em apresentações, seja em oficinas, seja em formação de outros narradores. Enfim, a gente faz aqui, nesse livro, uma introdução a como a gente trabalha no nosso grupo, e também a gente apresenta um conto popular do Rio de Janeiro, que esse foi o convite era, fala do grupo, como que o grupo se organiza em relação a essa arte de contar histórias, e traz também uma história. Então, o Teatro Griot, lá em Salvador, por exemplo, trouxe 2 histórias lá das pesquisas deles em aldeias indígenas, em quilombos, também a Gorete, lá no Cariri, traz um conto tradicional do Cariri, né? A Gilca Girardello, também aqui nesse livro, traz vários contos pequenos lá de Florianópolis, e outros grupos, são 8 no total, de diferentes lugares do Rio. Tem o grupo aí de Minas também, que é do Josilei, né? O grupo Movência, que acontece na UFMG. Enfim, e aqui nesse livro, aí isso que eu vou aproveitar, sabe, Dalila, esse encontro, porque eu ando procurando a autora desse livro, Contos Populares Fluminenses. É um livro que foi publicado pela Divisão do Folclore. Esse era um projeto com coordenação da Cássia Frade, aconteceu aqui no Rio nos anos 80, e a autora chama Ana Rita Paixão. Ana Rita Paixão deu uma boa contribuição para a pesquisa do folclore do estado do Rio de Janeiro, lá nos anos 80 e 90. É incrível o que ela tem de material, assim, muito importante para a gente que se debruçou, porque o Rio de Janeiro está há muitos anos na escrita, né? Então, é como se o folclore... Qual é o folclore do Rio de Janeiro? Qual é o que é anterior a isso tudo que está aí publicado, hiperprocessado, né? Então, ela traz essa pesquisa que é preciosa, e é daqui que o nosso grupo encontra um conto para trazer para cá. Então, é isso. Eu termino essa fala mais uma vez agradecida, e muito obrigada.
Que seja bonito aí o longo encontro de vocês aí na FISMIL essa semana das folcloristas. Muito obrigada, Marcela Carvalho. Eu estou encantada com a sua apresentação. É na ordem do indizível mesmo. Nós da FISMIL agradecemos demais, tá? Sua disponibilidade, sua generosidade. E a FISMIL está abrindo a semana com fios de ouro, com pontos de ouro, né? E abrindo o caminho dessa oralidade, tá? Muito obrigada. Até uma próxima oportunidade, com certeza. Maravilha, obrigada.